As mudanças climáticas e séculos de exploração da água estão tornando o oeste americano cada vez mais árido. Humanos e toda a vida animal e vegetal estão travando uma batalha pela sobrevivência em busca de água. Os Estados Unidos gastam quase US$ 200 milhões anualmente para controlar essa crise, mas a nova esperança não está em barragens gigantescas ou em tecnologia de dessalinização, mas simplesmente em alguns burros. Isso se mostrou eficaz, aumentando os níveis de água superficial em 14 vezes e o número de organismos em 64%. O que eles fizeram? Será que as vastas somas de dinheiro investidas pelos EWA gerarão soluções sustentáveis? Vamos começar. Vamos falar um pouco sobre o personagem principal de hoje. Os burros selvagens não são nativos deste deserto, eles foram trazidos para a América do Norte pelos espanhóis no final do século XVI e início do século XVII, juntamente com cavalos e gado. Inevitavelmente, muitos escaparam e vagaram pelo deserto, eventualmente se reproduzindo e formando enormes manadas selvagens. A partir de então, muitos americanos passaram a não gostar deles. Além da agricultura e da pecuária, eles destruíram o frágil ecossistema do árido deserto. De acordo com o Bureau of Land Management, Departamento de Administração de Terras, eles pisoteiam as margens dos riachos, comem plantas jovens nas margens e competem por recursos hídricos. Eles realmente precisam de muita água, cerca de 20 a 30 litros por dia, e quando dezenas deles se reúnem, é quase possível ver toda a fonte de água local sendo drenada diante dos nossos olhos. Eles também são acusados de destruir a camada biológica do solo, que ajuda a reter a umidade no deserto, fazendo com que o solo aqueça e privando pequenas aves de seu habitat. O governo do Zelzeganda mantém atualmente mais de 64 mil desses animais em currais e pastagens, o que custa aproximadamente US$ 150 a 160 milhões por ano para cuidados de longo prazo. Isso se tornou uma verdadeira crise ecológica. Mas as coisas começaram a ficar estranhas. Câmeras de monitoramento instaladas em leitos de rios secos no Arizona registraram burros selvagens ainda bebendo água do subsolo. Uma pesquisa publicada na revista Science, em 2021, mostrou que esses poços d'água podem ter quase 2 metros de profundidade. Poucas horas depois do surgimento da água, veados, linces, pássaros e dezenas de outras espécies começaram a se aglomerar ali. Na verdade, sim, os burros não encontram água, eles a criam. É aí que os humanos os utilizarão para uma restauração ecológica eficaz. Mas onde eles serão soltos? O sudoeste americano é vasto e está secando mais rápido do que nunca. Arizona, Nevada, Califórnia, Utah e Novo México estão atualmente enfrentando a pior seca em 1.200 anos, com o Lago Mead tendo caído para apenas cerca de 27% de sua capacidade em 2022, segundo o SBR, Serviço de Recursos Naturais dos Estados Unidos. A vida selvagem está em situação ainda pior, com aves migratórias sem locais de descanso. Veados, raposas e répteis precisam viajar mais longe para encontrar água. Sim, os Estados Unidos, quando secam tão drasticamente, têm muitas opções. Em meio a essa crise, todos os olhares se voltam para a área de manejo da manada de Black Mountain, uma região desértica perto do Rio Colorado e do Lago Havasu. Havia aproximadamente 1.925 burros selvagens lá no final de 2023, enquanto o Bureau of Land Management, Departamento de Administração de Terras, considera que um nível sustentável é de apenas cerca de 478. Simplificando, há burros demais aqui, transformando o ecossistema em um desastre. Precisamos apenas controlá-los a um nível seguro, e então os burros se tornarão engenheiros ecológicos. Eles lançaram imediatamente a maior operação de captura de burros selvagens do Arizona. De 8 a 24 de janeiro de 2024, o Bureau of Land Management, Departamento de Gestão de Terras, realizou a captura de aproximadamente 1.150 burros na área de manejo da manada de Black Mountain, de acordo com a American Wild Horse Conservation, Conservação de Cavalos Selvagens Americanos. O contrato com a empresa contratada foi avaliado em cerca de US$ 371.200. Helicópteros sobrevoavam a área atrás dos burros,
forçando-os a correr quilômetros por cânions rochosos e leitos de rios secos no deserto, com temperaturas superiores a 43 graus Celsius, antes de serem conduzidos para currais temporários. A cena lembrava uma perseguição por uma terra sedenta e moribunda. Assim que o número de animais se tornou seguro, a operação de captura funcionou como uma espécie de engenharia ecológica. Para quem não sabe, engenheiros ecológicos não apenas vivem em um ambiente, mas também o modificam para que outras espécies possam sobreviver. Castores constroem represas, elefantes escavam a terra, e no meio do deserto americano, burros podem estar cavando em busca de água. Lembra-se de quanta água os burros precisam? Quando os riachos sazonais desaparecem, eles não ficam simplesmente parados esperando para morrer de sede. Eles começam atravessando leitos de rios secos, farejando solo úmido, e então usam seus cascos dianteiros para cavar continuamente na areia e cascalho quentes. Câmeras de monitoramento mostram que um burro pode levar de alguns minutos a horas para cavar, dependendo da profundidade do lençol freático. Em alguns lugares, eles cavam vários buracos ao longo do mesmo leito de rio seco no deserto, como se estivessem testando a sorte na terra. Então, a água começa a brotar da areia seca e rachada. De acordo com uma pesquisa publicada na revista Science em 2021, esses poços podem ter quase 2 metros de profundidade e aumentar os níveis de água na superfície em algumas áreas em até 14 vezes. Durante o dia, a área quase não apresenta sinais de vida. Mas à noite, câmeras infravermelhas começam a registrar um ecossistema inteiro emergindo ao redor dos buracos dos burros. Veados vêm beber água, texugos aparecem, linces passam silenciosamente, aves de rapina pousam perto da borda do poço, insetos e répteis começam a se reunir ao redor do solo úmido. Um total de aproximadamente 57 a 59 espécies de animais foram registradas utilizando esses poços, de acordo com uma pesquisa de Lundgren et al. Não se trata apenas de adicionar água. Os burros também reduzem a distância entre as fontes de água no deserto, ajudando a vida selvagem a evitar longas viagens sob o calor que ultrapassa os 43 graus Celsius. Depois que os animais bebem a água, o solo úmido ao redor do poço se torna um local propício para a germinação de sementes. Árvores como o álamo do rio e o salgueiro começam a crescer ao redor das margens do poço, pequenas ilhas verdes aparecem na terra rachada, mais sombra, umidade mais duradoura, temperaturas mais baixas e mais insetos. Isso atrai de volta as aves migratórias. Mariquitas amarelas, orioles de capuz e gaios azuis começam a aparecer ao redor dessas fontes de água como paradas migratórias naturais. Como as aves não podem voar continuamente pelo deserto, elas precisam de descanso, água e insetos para repor suas energias. Os cientistas observaram uma atividade ecológica significativamente maior ao redor dos poços dos burros, com um aumento da biodiversidade de aproximadamente 64%. Aliás, essa história também reflete uma questão muito maior. Os desertos do sudoeste americano estão sob pressão não apenas da seca, mas também da extração de água subterrânea, da urbanização e das mudanças climáticas. Com o desaparecimento de cada vez mais riachos sazonais, fontes temporárias de água, como os poços deixados pelos burros, estão se tornando cada vez mais importantes para a vida selvagem. É nesse contexto que alguns cientistas levantam a hipótese de que esses poços estejam assumindo parte do papel que os grandes mamíferos desempenharam no ecossistema norte-americano dezenas de milhares de anos atrás. Mas o debate em torno dos burros não é, na verdade, novidade. Há quase um século, o Parque Nacional do Grand Canyon enfrenta a questão de proteger o ecossistema ou os próprios animais. Os burros apareceram no Grand Canyon no final do século XIX, quando mineiros e transportadores os utilizavam para levar minério, água e mercadorias através do perigoso canyon. Com o fechamento das minas e o desaparecimento das rotas de transporte, muitos foram deixados para trás nas montanhas do Arizona e se reproduziram mais rápido do que o esperado. Inicialmente, muitos planos de manejo no oeste americano propunham o abate em massa de burros para controlar sua população. Mas então a opinião pública começou a reagir com veemência. Para muitos americanos, esses animais não são apenas uma espécie exótica.
Eles estão ligados à história da exploração do Oeste, à imagem do Velho Oeste com a qual toda a nação cresceu. Uma batalha emocional começou aí. De um lado dizia: se não forem controlados, o ecossistema continuará a se deteriorar. Do outro, argumentava: foram os humanos que os trouxeram para cá, então por que agora querem matá-los? Em 1971, os ESA aprovaram a Lei de Cavalos e Burros Selvagens e Livres de 1971, chamando burros e cavalos selvagens de símbolos vivos do espírito histórico e pioneiro do Oeste. E em 1979, mais de 500 burros foram resgatados por via aérea do Grand Canyon, em vez de serem sacrificados, de acordo com o Serviço Nacional de Parques. Embora a quantidade de água extraída pelas rochas escavadas pelos burros esteja longe de ser suficiente para saciar a sede das cidades do Oeste americano, elas ajudam as pessoas de outra forma, geram muita renda. Isso mesmo, o exemplo mais famoso é provavelmente Oatman. No início do século XX, Oatman, assim como o Grand Canyon, era uma cidade em expansão impulsionada pela corrida do ouro no Arizona. Mas então a Segunda Guerra Mundial fechou muitas minas. A atividade de mineração despencou, e na década de 1940, Oatman estava quase abandonada. Quando partiram, muitos mineiros deixaram suas rochas escavadas pelos burros nas montanhas rochosas ao redor. Hoje, as rochas escavadas pelos burros vagam pelas ruas principais de Oatman como se o lugar lhes pertencesse. Os turistas vêm ao Arizona não apenas para ver o Grand Canyon, mas também para ver as rochas escavadas pelos burros em frente às lojas, bloqueando o trânsito e passando por antigos salões no estilo do Velho Oeste. Lojas de souvenirs prosperam com a imagem dos burros, com nomes bem típicos do sudoeste americano como Salvando Seu Traseiro ou Junction dos Burros. Mas o paradoxo continua a surgir. Os burros ajudam Oatman a sobreviver graças ao turismo, mas as multidões também criam novos problemas: superalimentação, fotos em close-up, lixo e estresse para os animais. Mas quanto mais o governo dos SWA tentava equilibrar a conservação do ecossistema e o direito à vida do burro, mais se envolvia em um dilema muito custoso. O Bureau of Land Management, BLM, não só tinha que capturar animais selvagens, como também cuidar de dezenas de milhares deles em currais e pastagens por anos. Em certo momento, os STSOA mantinham quase 70 mil cavalos e burros selvagens em instalações de cuidados de longo prazo, o que custou quase US$200 trilhões em alimentação, transporte, cuidados veterinários e gestão, segundo o Escritório de Responsabilidade Governamental, GAO. Foi por isso que o BLM implementou um programa chamado Programa de Incentivo à Adoção. A ideia parecia simples: pessoas que adotassem burros ou cavalos selvagens receberiam até US$1.000 por animal para aliviar o ônus financeiro do governo e reduzir o número de animais no sistema de gestão. Mas então as coisas se complicaram. Algumas organizações de bem-estar animal acusaram pessoas de receberem o incentivo financeiro e revenderem os animais após a concessão da propriedade. Isso levou a intensas críticas ao programa, devido ao risco de transformar os burros em mercadorias em vez de lhes proporcionar cuidados genuínos. De acordo com o BLM, Bureau of Land Management, o programa de incentivo à adoção foi suspenso em 3 de março de 2025 por ordem judicial, e a agência não continuará a fornecer apoio aos animais que receberam títulos de propriedade após essa data. Enquanto isso, o número de burros e cavalos selvagens continua a aumentar. No ano fiscal de 2025, o BLM registrou aproximadamente 73.130 indivíduos em terras públicas federais, com 7.853 retirados da natureza e mais de 8.000 adotados, vendidos ou transferidos. Mas a história do burro selvagem não é exclusiva do Arizona. Do outro lado do mundo, a Austrália passou por um ciclo quase idêntico. No século XIX, à medida que os humanos se aventuravam pelo interior árido da Austrália, cavalos e gado não conseguiam suportar as longas jornadas por terras quentes, com escassez de água e praticamente sem estradas. Os burros eram diferentes. Eram tolerantes à seca, podiam comer vegetação fibrosa, percorriam longas distâncias e carregavam uma carga constante. Na época, o burro era quase uma tecnologia viva. Eles puxavam água,
transportavam equipamentos e alimentos e ajudavam a abrir estradas em lugares inacessíveis a veículos motorizados. Mas então vieram as ferrovias, vieram os caminhões, as máquinas substituíram completamente seu papel e, assim como no Arizona, milhares foram soltos de volta à natureza. Inicialmente, ninguém imaginava que isso se tornaria um grande problema, mas a Austrália não é como o oeste americano. É um continente com uma camada superficial de solo muito fina, pobre em nutrientes e extremamente vulnerável. Muitos ecossistemas aqui evoluíram isoladamente por dezenas de milhões de anos, praticamente sem animais ungulados se deslocando em grandes manadas. Portanto, o impacto dos burros não se manifesta como um desastre imediato e explosivo. Ele chega mais lentamente e é menos perceptível, milhões de pegadas repetidas ao longo de décadas. Em muitas regiões áridas, os burros selvagens compactam o solo, reduzindo a infiltração da água da chuva, pisoteando plantas jovens ao redor de fontes de água, cavando poços d'água e competindo por água com animais nativos e o gado. Para os agricultores locais, o burro não representa uma imagem romântica do Velho Oeste. Representa cercas quebradas, pastagens degradadas e custos adicionais de controle a cada ano. A história, então, toma um rumo familiar. Alguns projetos de restauração de terras na Austrália levantam a questão controversa: se rigorosamente controlado, por um curto período e em baixa densidade, o impacto mecânico dos cascos pode ajudar a quebrar o solo compactado, aumentar a infiltração da água da chuva e incorporar matéria orgânica na camada superficial do solo, não em todos os lugares, não o tempo todo, e certamente não se não for controlado. Essa é a parte mais frustrante da ecologia moderna. Os humanos sempre querem uma resposta simples. Essa espécie é boa ou ruim? Devemos preservá-la ou nos livrar dela? Mas, do Arizona à Austrália, os burros mostram que a natureza não funciona em preto e branco. Uma espécie pode ser um desastre se sua população sair do controle, mas também pode desempenhar funções ecológicas úteis em outros contextos. Portanto, a verdadeira questão não é mais: o burro pertence a este lugar? A questão é: os humanos têm conhecimento, dados e disciplina suficientes para saber quando uma pegada está destruindo um ecossistema e quando está ajudando a vida a retornar. O que você acha? Os burros estão salvando o deserto ou apenas criando um problema maior? Deixe seus comentários abaixo. E se você gosta dessas histórias estranhas, mas verdadeiras, sobre a natureza, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos documentários.